Vida Saúde. Oferecimento. INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, minha gente linda! Como é que anda a saúde por aí? Tá aprendendo com a gente todo dia um pouquinho mais como cuidar de você? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está criando polêmica no mundo inteiro. A constelação familiar. Você sabe o que é, Rafa? Pois é, Débora. Hoje no programa Vida Saúde nós vamos entender aí sobre os benefícios, qual que é a importância da constelação familiar e num segmento muito interessante, né? Tudo isso no programa Vida Saúde de hoje. É isso aí. E quem conversa conosco sobre esse assunto é a Jana Takaki, que trabalha com a constelação familiar. Ela é formada em Direito e trabalha nessa área dentro do Direito. Jana, bem-vinda. E já para começar, muita gente tem dúvida, né? É um assunto que, se a gente for falar aqui, dá para falar por horas. Mas eu queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que é esse conhecimento sistêmico, de onde veio a constelação familiar. Bom dia, boa tarde, obrigada pelo convite. E para mim é uma honra falar, né, sobre o tema, um tema assim, que me enche os olhos de alegria, porque eu acho que, além do conhecimento, a gente gera também transformação na vida das pessoas, né? E é natural algo que seja novo, que cause realmente alguns desconfortos, né? Especialmente quando não se tem o conhecimento, né, de uma forma mais clara. Então, vamos falar aqui o que é, né, a constelação familiar. Basicamente é uma técnica, né, se resume basicamente em uma técnica, nada que seja fora do que a gente possa estudar e possa aplicar, né? Ela tem a origem, basicamente, pelo Bert Hellinger, que foi um introdutor, que foi o precursor, né, foi um estudioso, ele era um padre. E nesse movimento dele, né, de catequização, vamos assim dizer, ele observou uns movimentos diferentes numa tribo na África, né, uma tribo dos Zulus, e ele percebeu que ali existia um comportamento diferenciado, né, na forma de tratar com o outro. E a constelação, ela é uma técnica que traz em si várias outras, né, vários outros estudos, outras abordagens, como a psicanálise, né, como a Gestalt, para quem é estudioso aí, né, da área da psicologia. Então, a constelação é um misto, né, até da hipnose também, da psicodrama, e ela reúne essas várias técnicas no que a gente chama hoje de constelação familiar. Para o pessoal que está em casa entender, a sistêmica, como o Jean está explicando, ela está falando da constelação. A constelação ela veio da sistêmica. A sistêmica é uma abordagem da psicologia que estuda a família como um sistema, tá? Vamos supor, a minha família, a família de Rafa, de Jana, funciona como um sistema. Cada pessoa naquele sistema tem uma função, existe uma hierarquia, e quando uma pessoa daquele sistema se movimenta, toda se movimenta. E o que o Jana falou aí é uma questão que a sistêmica ela prevê, ela trabalha com a sua, no seu mundo atual, mas considerando os seus antepassados, até mais ou menos de 2 a 4 gerações passadas. E aí o que Jana está falando é um negócio bacana, porque eu também fiquei transtornada. Eu já fui numa constelação familiar, e eu fiquei transtornada quando eu vi aquilo. Eu fiquei chocada, e eu já era estudante de psicologia. Hoje eu já entendo como que funciona. Agora eu queria que você explicasse, por exemplo, o pessoal que está em casa não sabe, hoje isso já é usado nos tribunais, não é? O próprio estudo do direito, né, ele tem um padrão de leis que a gente, até por uma questão de hierarquia, existe um precedente que a gente tem uma questão de seguir, né? Mas o que a gente observa é que a lei nem sempre ela se adequa a cada caso, porque cada pessoa tem um histórico familiar, né? Cada pessoa tem um caso. E, desde a reformulação do novo Código de Processo Civil, o que a Justiça entende? Que é muito mais vantajoso que se estimule o consenso entre as partes, né? E é exatamente a proposta do conhecimento sistêmico, né, através do que a gente entende das leis ou ordens do amor que o Bert Hellinger tanto introduziu para a gente. Basicamente, os conflitos interpessoais, né, e assim, eles se estendem, inclusive na órbita empresarial, que a gente já sabe também que tem um resquício, né,
ele se restringe a essas únicas 3 leis, que é da hierarquia, né, a do pertencimento e o equilíbrio entre você dar e o receber, né? E o que a gente percebe? Que dentro do direito, essas desordens, né, quando elas são, a solução ela é trazida entre as partes de uma forma entendendo o que vai além daquele conflito. Porque o conflito entre si, é como se diz, é a ponta do iceberg. A origem daquele conflito, ele nasce ali de históricos, né, familiares ali, de uma abordagem, de uma criação, de crenças, né? E é o que você falou. Acontece, né, de levarmos, né, as memórias, que a gente chama de memórias ancestrais, de até 7 gerações. Né? Então, às vezes, você tem um padrão de uma família, numa escassez financeira, problemas de relacionamento, e essas memórias elas ficam gravadas. Né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, assim, eu sou descendente de japonês. Eu não tenho só o olho puxado, porque minha avó, minha bisavó são japoneses. Além de carregar os traços físicos, né, que a gente tem, nós carregamos também as memórias daquele sistema familiar. E é sobre isso, né, que a constelação familiar, o conhecimento sistêmico, ele traz à luz essas memórias. Por que a gente entra nesse nível de conflito? Ou os emaranhamentos, né, que a gente fala. Nós vamos explicar, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí não, que a coisa está esquentando. A gente volta já já. Até já. O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Voltamos com o Vida Saúde de hoje, falando sobre constelação familiar, recebendo a Jana Takaki. Jana, a hora que a gente saiu para o intervalo comercial, a coisa já estava fervendo por aqui. E aí eu queria, já para a gente ser mais objetivo, eu queria que você explicasse para a gente. Você atende um público específico? Então, Débora, basicamente hoje eu tenho um público feminino, né, majoritário de mulheres, né, mulheres aí que saem, tem um perfil, né, de mulheres que saem de relacionamentos, normalmente relacionamentos abusivos, aquelas intricações que demandam, né, outras ações, vamos assim dizer, né. E essas mulheres elas saem do relacionamento completamente desestruturadas emocionalmente, né. Então, eu costumo dizer que a proposta do próprio direito é restaurar a dignidade da pessoa humana. E, muitas vezes, nem sempre a sentença ela põe fim ao processo, né? Porque existem outras demandas que não atingem o seu objetivo, né? Muitas vezes, as mulheres elas vão com essas dores e acabam virando um intuito vingativo. E o que a gente traz com essa consciência sistêmica? Né? É trazer para essa mulher uma posição de força. Isso, sim, que eu considero uma dignidade restaurada. Né? Uma mulher que ela possa olhar para a vida com mais sentido novamente, né? Dela se reposicionar na estrutura familiar, para que ela possa criar os seus filhos de uma forma saudável, para que ela possa enxergar alternativas de se reencaixar profissionalmente, né, e ser produtiva novamente. Agora, Jana, sob a ótica da constelação familiar, quais as práticas diárias que as mulheres podem adotar para promover aí autoconhecimento e autodescoberta? É um tema bem complexo, né? Porque assim, o que a gente percebe? A falta da autoestima, né, que ali tem uma origem totalmente sistêmica, às vezes vem de um contexto familiar, que a educação, né, o amor ali naquele seio familiar é algo que é desestrutural. E a autoestima é algo que traz para ela essa consequência de se envolver em relacionamentos complicados,
né, no futuro. Então, olhar para essa mulher no sentido de trazer essa autoestima, colocá-la no lugar de força, distante do que a gente chama de repetições de ciclos, é trazê-la para esse lugar, né, para que ela possa enxergar possibilidades na vida. Porque o que Jana fala é o seguinte, a gente percebe que tem mulheres que o ciclo de vida das famílias delas é aquela... Uma mulher, por exemplo, que ela sofre violência física, vamos falar, porque a gente sabe que tem a violência física e a psicológica. Vamos falar da que sofre violência física. Às vezes a mãe dela sofreu, a avó sofreu, a bisavó sofreu, e isso vem num ciclo repetitivo. O que você faz, então, é tentar quebrar esse ciclo, não é isso? Perfeito. É exatamente isso. Porque o que acontece? Essa mulher que já viu esse padrão de agressão, né, ela não consegue, por exemplo, construir uma família, né? A educação das filhas, por exemplo, serão contaminadas diante do que aconteceu com ela, que veio a reforçar uma ideia que já tinha acontecido ali naquelas mulheres daquela família. Então, o direcionamento para que a gente possa romper esse padrão é trazer essa consciência para essa mulher, para que ela não possa fazer interferência na criação dos próprios filhos, né? Porque uma mulher ferida, normalmente, ela cria uma máscara, né? Ela traz à tona as suas feridas e ela acaba criando uma máscara de uma mulher forte, né? E que ela acaba, vamos falar assim, passando por cima de todos, inclusive na criação dos próprios filhos, né? E essa máscara a gente coloca, como se diz, para baixo, né? Vamos desconstruir para que a gente possa expor essas feridas e ressignificá-las. Assim a gente consegue transformar essa mulher como um grande poderio, né? Não que ela vá deixar de ser forte, mas ela vai aprender a direcionar essa força de uma forma mais sábia. Ou seja, um processo de individuação. Não é isso? Exatamente. Cada um tem a sua história e cada um tem o seu contexto, cada um vem de uma família, cada um é cada um. Ou seja, Jana, como que essa prática da constelação familiar pode ajudar nesse desenvolvimento pessoal? A grande curiosidade das pessoas se resume na prática, né? Como que é a constelação na prática, né? Existe ali o que a gente chama das representações, onde as pessoas se disponibilizam para trazer esse campo de memória ancestral para que a gente possa visualizar. Então, a morfogenética, que é o campo morfogenético, ele traz para a gente as informações dessa memória. É um pouco complicado a gente falar assim, em teoria, né? Porque fica meio parecendo que é uma coisa de outro mundo. E eu sempre gosto de explicar que imaginemos aqui que a gente tem uma rede de Wi-Fi. Você não está vendo o sinal, né? Mas a partir do momento que você coloca a senha, você se conecta àquela rede, correto? Então, a constelação ela traz à luz essa memória, a partir do momento em que você se conecta com o campo ancestral daquela família. Então, ali, o que você percebe? Que vem à tona alguns perfis de amor e ódio, né? E trazem à luz o que a gente chama de exclusões, que as exclusões é o que geram os grandes conflitos familiares. Então, nós vamos ficando por aqui. O que já é uma coisa que eu aprendi na constelação é que as pessoas perguntam, gente, é uma mágica? O que acontece? Na verdade, é o inconsciente. A constelação traz o seu inconsciente para aquele trabalho ali. E aí, no caso, a Jana vai fazer esse trabalho todo. Jana, quero te agradecer pela presença. Muito boa a sua entrevista, viu? Obrigada, eu estou à disposição. Para mim é um prazer poder falar sobre esse conhecimento, porque eu acho que assim, é libertador, né? É a possibilidade das pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Parabéns por esse trabalho. Viu? Isso aí. Obrigada. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Beijo. Vida Saúde. Oferecimento. INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.